No nível pessoal, uma mulher, em um dos meus seminários, começou a experimentar alguns estados mentais e emocionais um tanto singulares, acusando-me de ser um nazista e de envenenar as pessoas na sala com um gás invisível, que entrava pela tubulação do ar-condicionado. Quando tentei acalmá-la, falando mais devagar, um método para fazer uma pessoa relaxar, ela declarou: "Estão vendo?" Sua voz já começou a engrolar. Não importava o que acontecesse, ela conseguiria usar para reforçar sua convicção de que estávamos todos sendo envenenados. Ao final, consegui romper seu padrão. Como se faz isso? Falaremos a respeito no próximo capítulo. As novas experiências só desencadeiam a mudança se nos levam a questionar nossas convicções. Lembre-se, sempre que acreditamos em alguma coisa, não mais a questionamos por qualquer forma. No momento em que começamos a questionar honestamente nossas convicções, não mais as sentimos com certeza absolutas. Começamos a sacudir as pernas de referência de nossa mesa cognitiva e, em decorrência, passamos a perder o sentimento de certeza absoluta. Você já duvidou alguma vez de sua capacidade de fazer algo? Como foi? É bem provável que tenha se formulado algumas indagações indevidas, como: e se eu estragar tudo? E se não der certo? E se não gostarem de mim? Mas as indagações podem ser fortalecedoras se as usarmos para avaliar a validade de convicções que talvez tenhamos assumido às cegas. O fato é que muitas de nossas convicções baseiam-se em informações que recebemos de outras pessoas e que deixamos de questionar na ocasião. Se as analisarmos, podemos descobrir que aquilo em que acreditamos inconscientemente por anos pode ter se baseado em falsas pressuposições. Se você usa uma máquina de escrever ou um computador, tenho certeza de que vai apreciar este exemplo. Por que acha que a disposição das letras minúsculas e símbolos em 99% de todos os aparelhos de escrever é universalmente aceita? Por falar nisso, em disposição dos caracteres é conhecida como query. Se você bate a máquina, sabe que esses são os caracteres no lado esquerdo da fileira superior do teclado. É evidente que essa disposição foi projetada como configuração mais eficiente para aumentar a velocidade da datilografia, certo? A maioria das pessoas jamais questionou. Afinal, a query existe há 120 anos. Mas, na verdade, a query é a mais ineficiente configuração que se pode imaginar. Muitos programas, como o teclado simplificado de Dvorak, já demonstraram que reduziram os erros e aumentam a velocidade de uma forma radical. O fato é que a query foi deliberadamente projetada para diminuir a velocidade da datilografia, numa época em que os computadores da máquina de escrever eram tão lentos que emperravam se o operador batia muito depressa. Por que persistimos no teclado query durante 120 anos? Em 1882, quando quase todos batiam a máquina pelo método da catamilho, uma mulher que desenvolvera o método de datilografia com 8 dedos foi desafiada a uma competição por outro professor. Para representá-la, ela contratou um datilógrafo profissional, um homem que memorizara o teclado query. Com a vantagem da memorização e o método dos 8 dedos, ele conseguiu vencer o competidor que usava o método catamilho, de 4 dedos, num teclado diferente. Daí por diante, o teclado query tornou-se o padrão para a rapidez e ninguém jamais questionou a referência para determinar até que ponto era válida. Quantas outras convicções você tem na vida cotidiana sobre quem é,
ou o que pode ou não fazer, ou como as pessoas devem se comportar, ou que habilidade seus filhos têm que está deixando de questionar. Convicções enfraquecedoras que você acreditou e limitam sua vida e nem mesmo percebe. Se você questiona qualquer coisa com bastante insistência, acabará por duvidar. Isso inclui coisas em que acredita de uma forma absoluta, acima e além de qualquer dúvida. Anos atrás, tive a oportunidade singular de trabalhar com o Exército dos Estados Unidos, com o qual negociei um contrato para a redução de prazos de treinamentos em áreas especializadas. Meu trabalho foi tão bem sucedido que recebi uma classificação de segurança máxima e pude fazer contato com um alto dirigente da CIA, um homem que subira da base ao topo da organização. Quero falar aqui sobre o esquema que ele e outros iguais desenvolveram para abalar e mudar as convicções de uma pessoa. Era uma técnica absolutamente espantosa. Eles criam um ambiente que levam a pessoa a duvidar daquilo em que sempre acreditou e depois lhes oferecem novas ideias e experiências para buscar a adoção de novas convicções. Observar a rapidez com que eles podem mudar uma convicção de alguém é quase assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. Aprendi a usar essas técnicas em mim mesmo para eliminar as convicções enfraquecedoras e substituí-las pelas fortalecedoras. Nossas convicções têm níveis diferentes de intensidade e certeza emocional, e é importante saber até que ponto são de fato intensas. Classifico as convicções em 3 categorias: opiniões, convicções e crenças. Uma opinião é algo sobre o qual sentimos uma certeza relativa, mas a certeza é apenas temporária, porque pode ser mudada com facilidade. Nosso tampo de mesa cognitivo apoia-se em pernas de referências inseguras e não confirmadas, que podem ser baseadas em impressões. Por exemplo, muitas pessoas achavam no início que George Bush era fraco, baseados apenas em sua voz. Mas quando viram como ele foi capaz de obter o apoio de líderes do mundo inteiro e lidar de uma maneira eficaz com a invasão do Kuwait por Saddam Hussein, houve uma inversão clara nas pesquisas de opinião pública. Bush alcançou os mais altos níveis de popularidade de qualquer presidente americano na história moderna. Mas quando você estiver lendo este parágrafo, é possível que essa opinião cultural já tenha mudado. É assim a natureza das opiniões. Oscilam com a maior facilidade e, em geral, baseiam-se em apenas poucas referências que uma pessoa focalizou no momento. Uma convicção, por outro lado, forma-se quando começamos a desenvolver uma base mais ampla das pernas de referências. Em particular, pernas de referência sobre as quais temos fortes convicções. Essas referências nos proporcionam um senso de certeza absoluta sobre alguma coisa. E, de novo, como eu já disse antes, essas referências podem vir por diversas formas. Qualquer coisa, de experiências pessoais a informações que recebemos de outras fontes ou até mesmo que imaginamos de um modo vívido. As pessoas com convicções possuem um nível de certeza tão forte que muitas vezes se fecham a novas afirmações. Mas se você consegue se comunicar com elas, é possível romper esse padrão de fechamento e levá-las a questionar suas referências a fim de que comecem a permitir novas informações. Isso cria dúvida suficiente para desestabilizar nossas antigas referências e abrir espaço para uma nova convicção. Uma crença, no entanto, ofusca uma convicção, basicamente
por causa da intensidade emocional que uma pessoa vincula a uma ideia. Uma pessoa que tem uma crença não apenas sente certeza, mas também fica furiosa se sua crença é sequer questionada. Uma pessoa com uma crença resoluta em questionar suas referências, mesmo que por um momento, são totalmente resistentes a novas informações, muitas vezes ao ponto de obsessão. Por exemplo, os fanáticos, ao longo dos séculos, sustentaram a crença de que sua visão de Deus é a única correta e são capazes até de matar para manter essa crença. A crença de autênticos fiéis também tem sido explorada por pseudo-salvadores, encobrindo suas intenções assassinas com disfarces de santidade. Foi o que levou aquele grupo de pessoas vivendo na Guiana a envenenar os próprios filhos e depois a si mesmos, bebendo Kool-Aid misturado com cianureto, por orientação do louco messiânico Jim Jones.